Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Estão meio cansados, né? Na nossa caminhada no Evangelho de Lucas, chegamos no capítulo 22, e eu convido aqueles que trouxeram a sua Bíblia a abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22. A porção sobre a qual nós iremos nos debruçar nessa reunião vai do verso 14 até o verso 23. Logo quando eu nasci de novo, quando eu criei no Senhor e passei a frequentar a igreja, tinha uma série de coisas que eu não entendia muito bem, o que é normal. E uma dessas coisas que eu não entendia era a ceia do Senhor. Eu lembro que eu vinha ao culto, e aí de vez em quando, o pastor ou o pregador que estava aqui pregando, ele falava: hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor. Aí cada um pegava um pedacinho de pão, pegava um copinho de vinho e tomava aquilo. Eu não entendia o que era aquilo. Mas todo mundo levantava, eu levantava também e tomava a ceia. Hoje, com o passar do tempo, graças a Deus, eu compreendo claramente o que significa a ceia do Senhor. Mas pode ser que você, talvez ainda não compreenda na totalidade o que é esse sacramento, o que é essa ordenança que o Senhor tem para nós, a ceia do Senhor. E hoje, o texto que me caiu por sorte vai tratar justamente do dia em que o Senhor Jesus instituiu a ceia, quando Ele começou este sacramento que fazem 2000 anos que a igreja toda de Jesus Cristo no mundo ainda pratica, até a volta dEle. Então, o nosso texto, como eu disse, está em Lucas capítulo 22, versos 14 a 23. Só um breve contexto, antes da leitura. Nós estamos aqui, meus irmãos, na reta final do ministério de Jesus. São os últimos dias dele em Jerusalém. Mais precisamente, este cenário que nós estamos aqui é a noite em que ele será traído, e será condenado, e será crucificado logo em seguida. Esse é o contexto que nós estamos. E é Páscoa. A Páscoa era uma das 3 principais festas dos judeus. E nessa festa, todos os homens deveriam comparecer a Jerusalém para participar dessa festa, anualmente. Então esse é o contexto que nós estamos no nosso texto. Agora nós vamos para a leitura, então, dos versos 14 a 23. A palavra de Deus diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa noite. E o tema dessa meditação é a última Páscoa, a primeira comunhão, ou a primeira ceia, ou a primeira mesa do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos, Senhor, em torno daquilo que há de mais precioso na face da terra, que é a Tua palavra. Obrigado por esta reunião.
Nós declaramos, Senhor, a nossa total incapacidade, tanto de pregar, quanto de compreender a Tua palavra. Por isso, nós suplicamos o Teu socorro. Pedimos que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos visite nessa noite com o Teu Santo Espírito e ensina-nos Tu mesmo, por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, para que todos aqui, Pai, conheçam a beleza do sacrifício de Cristo e a maravilha deste meio de graça, que é a ceia do Senhor, para que a Tua igreja seja edificada nesta reunião, Senhor, e o Senhor Jesus receba a glória e a honra que lhes são devidas. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso texto, meus irmãos, ele tem uma divisão muito clara. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, versos 14 a 18, Jesus celebra a Páscoa. A segunda parte, e ainda nessa primeira parte, além de celebrar a Páscoa, nós vamos ver que Jesus revoga a Páscoa. Ele suspende a Páscoa, ele cancela. Essa é a primeira parte do nosso texto. A segunda parte, apenas 2 versos, 19 e 20, Jesus institui a ceia do Senhor. E a terceira parte, versos 21 a 23, Jesus expõe, ainda que de maneira discreta, amorosa, ele expõe o coração de Judas, aquele que o iria trair. Para que nós possamos compreender a ceia do Senhor, para que nós possamos compreender de maneira geral o texto que nós temos diante de nós, em primeiro lugar, é necessário que todos nós entendamos muito bem o que é a Páscoa judaica. Desde que você nasceu, talvez você tenha sido ensinado que a Páscoa é o coelhinho, né? Ou coisa parecida. Mas a Páscoa é algo muito maior, e eu convido vocês a gente dar uma olhadinha quando Deus instituiu a Páscoa. Vamos voltar lá no livro de Êxodo, capítulo 12. O capítulo todo praticamente trata da instituição da Páscoa, mas eu vou fazer uma leitura de alguns trechos, por causa do nosso tempo. Êxodo, capítulo 12. Deixa o seu dedinho marcado em Lucas, que nós vamos voltar nele, tá? Ele é o nosso texto base. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 1, mas antes, só entendendo aqui, o que está acontecendo aqui em Êxodo. Israel, que é o povo de Deus, morava no Egito. Só que eles moravam lá na condição de escravos. Eles eram escravos no Egito havia 430 anos. Uma severa escravidão, a Bíblia chama de uma fornalha de ferro. Era terrível a situação em que eles viviam lá. Eles eram escravos no Egito e Faraó, rei do Egito, imperava sobre eles. E Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito, para salvar o povo do Egito. E Deus fala assim: Moisés, por teu intermédio eu vou enviar 10 pragas na terra do Egito, eu vou humilhar Faraó e eu vou tirar o povo de lá por meio do meu braço poderoso, a minha mão estendida. E ele faz isso, começa a mandar, uma praga atrás da outra. Vocês conhecem muito bem a história. Primeiro ele transforma o rio Nilo em sangue, depois ele manda um enxame de rãs, depois ele manda piolho, depois manda mosca, depois manda peste nos animais, e por aí vai. Ele manda 9 pragas, e o Faraó cada vez mais endurecido, cada vez mais duro, não deixava o povo sair. Então Deus prepara agora para mandar a última, a 10ª e derradeira praga. Ele mataria todos os filhos primogênitos na terra do Egito, seja de seres humanos, seja de animais. Ele iria matar todos os primogênitos. Então esse é o contexto em que a Páscoa é instituída. Vamos agora ler então a partir do versículo 1, a instituição da Páscoa. É a orientação do Senhor, antes de mandar a 10ª praga. Ele diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Óbvio, porque seria o mês, queridos irmãos, em que eles seriam libertos como nação. Eles iriam experimentar a liberdade. Ali começaria, entre aspas, a vida deles. Por isso que Deus diz: esse será o primeiro mês para vocês. Vai começar o ano a partir de agora, vai começar a vida a partir de agora. Verso 3.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, o sacrificará, o matará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ombreiras e verga da porta, imagina que isso aqui é uma porta. A porta da casa. Vai pegar o sangue daquele animal e vai passar em 2 ombreiras e também na verga. Fazer uma marca de sangue na porta da casa mesmo. Essa era a instrução. Seguindo no versículo 8. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. É aqui a primeira vez que a palavra Páscoa aparece na Bíblia. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra no Egito. Esse termo passarei, em inglês é Passover. E daí vem a palavra em inglês, Páscoa, é Passover. Passarei, Passover é passar por cima. Então Deus está dizendo o seguinte: a hora que eu passar numa casa, se tiver essa marca do sangue, eu vou passar por cima dela e vai ficar tranquilo nessa casa. Então, em suma, a instituição da Páscoa, a orientação do Senhor era o seguinte: vai pegar um cordeiro perfeito, macho de 1 ano, sem defeito, vai imolar esse cordeiro, vai passar o sangue na porta, e esse sangue será um sinal de que aquela família está protegida da minha ira. Essa é a Páscoa. Trocando em miúdos, um cordeiro morreria no lugar dos primogênitos dos filhos de Israel. Uma substituição. Ao invés de Deus matar o primogênito da tua casa, você imola um cordeiro e o sangue dele já vai aplacar a minha ira. É isso. E aí, nós vemos ainda no mesmo capítulo, mas por causa do tempo vamos avançar lá para o versículo 29, o cumprimento da palavra do Senhor. Verso 29 aí de Êxodo 12. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Essa aqui, meus irmãos, é a primeira Páscoa. É um acontecimento extremamente importante para o povo de Israel, pois celebra a liberdade deles. Eles viviam, como eu disse, sob pesadíssima escravidão. E agora eles encontram nesse evento a sua liberdade. E veja,
Pensa, reflita comigo, eles estavam há 430 anos sob escravidão. O Brasil tem 500 e poucos. É como se toda a história da nossa nação nós fôssemos escravos, pense você. Então, esse evento, a Páscoa, ela é extremamente importante para os judeus. E tão importante que Deus a estabeleceu, a Páscoa, como um sacramento, como um hábito que eles teriam de ter, celebrar a Páscoa, com o propósito de nunca se esquecer da graça de Deus em salvar o seu povo, para que eles nunca se esquecessem daquilo que Deus fez por eles. E eu vou até ler com vocês, aí no mesmo capítulo, no verso 24, Deus estabelecendo como um sacramento a Páscoa. Veja aí no 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Está vendo? Ele está falando assim, eu vou botar vocês numa terra maravilhosa e lá vocês vão fazer a Páscoa todo ano. Observem esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então aqui é o estabelecimento do sacramento da Páscoa. Ele aconteceu 1400 anos antes de Jesus vir. E durante os 1400 anos, meus irmãos, a Páscoa foi celebrada em Israel. 1400 vezes. Algumas vezes não foram porque eles estavam em condição complicada de escravidão e não puderam. Mas era uma festa muito importante para eles. Eles a celebravam, entre aspas, religiosamente, rigorosamente, a Páscoa. Era uma das 3 festas mais importantes para aquela nação. E Jesus, como um bom judeu, evidentemente ele também a celebrou. É o que nós vamos voltar lá no nosso texto agora. Jesus celebrou a Páscoa. Versos 14 a 18, como eu disse, a primeira parte do nosso texto. Jesus participando da Páscoa, celebrando essa festa de Israel. Diz assim: chegada a hora, verso 14, a hora da Páscoa, né? Pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Presta atenção nessa fala dele, nunca mais a comerei. E o 17, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, como um bom judeu, Jesus celebra a Páscoa, mas ele diz 2 vezes aqui algo muito importante: nunca mais eu vou celebrar isso aqui. Mas se tinha sido um estatuto perpétuo, então Jesus está dizendo que daqui para frente ele iria transgredir o mandamento do Senhor? Ou simplesmente ele estava pensando, vou morrer, e aí porque eu vou morrer eu não vou mais? Não, meus irmãos. O que Jesus está fazendo aqui, e eu vou explicar, nós vamos entender isso no texto, ele está revogando a Páscoa. Ele, como Deus, tinha instituído a Páscoa, e agora ele, como Deus, está revogando. Ele está acabando com a Páscoa. Por quê? A resposta, não precisa ir lá, eu já vou dar para vocês, está em Hebreus capítulo 10, versículo 4. A Bíblia diz: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Porque é impossível que o sangue de um animal remova pecado. Ele está revogando a Páscoa. Vamos entender. A Páscoa, que o próprio Deus instituíra, ela era apenas uma sombra da realidade. Ela era um tipo que apontava para uma substância. A Páscoa apontava para o que Cristo iria fazer. Veja bem, o cordeiro tinha que ser de 1 ano, macho, ou seja, jovem. Jesus morreu jovem. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Jesus morreu sem pecado.
O cordeiro deveria ser imolado à tarde. Jesus morreu precisamente às 15 horas daquele dia. Nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. E você vai lembrar que quando Jesus estava na cruz, tinha mais 2 crucificados ao lado. Pilatos mandou quebrar a perna de todo mundo para eles morrerem mais rápido. Quando foram quebrar de Jesus, o soldado não quebrou, porque ele já estava morto. A Páscoa é apenas um tipo que apontava para Cristo. O Êxodo, aquela saída do povo de Israel, do Egito, para a terra de Canaã, é um fato histórico, de fato aconteceu, foi uma salvação maravilhosa de uma nação, porém, meus irmãos, ele é apenas uma figura da verdadeira salvação que Deus iria fazer. O Egito na Bíblia é uma figura do mundo. Faraó na Bíblia é uma figura de Satanás. Israel, povo de Deus. Este povo era escravo de Faraó no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo de lá. Da mesma forma, nós, todos nós, sem exceção, a Bíblia diz que nós nascemos neste mundo escravos do pecado, mortos em delitos e pecados. Nós nascemos aqui como escravos de Satanás, como escravos do pecado, escravos do mundo, e Deus levanta um homem, o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos tirar, para nos livrar, para nos resgatar. Aquele cordeiro morreu no lugar dos primogênitos, dos filhos de Israel, e Jesus Cristo é o cordeiro que morreu no meu e no seu lugar, se você crê. A Bíblia diz, meus irmãos, que certamente, nós cantamos aqui Isaías 53, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas a Bíblia diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nós cantamos aqui agora, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, pelo que Ele fez, nós fomos sarados. Todos nós, a Bíblia diz, Isaías 53, 7, todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. O sangue daquele cordeiro nas portas livrou o povo de Israel da morte, e o sangue de Jesus derramado naquela cruz livra a igreja da ira vindoura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. A Páscoa era um tipo que apontava para a grande obra de Deus, a cruz de Cristo. Esse era o propósito da Páscoa. E eu quero que vocês entendam que Deus é soberano. A Claudinha falou isso aqui na abertura. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele está no governo de tudo. Nunca Ele é pego de surpresa. Pelo contrário, Ele planejou todas essas coisas antes da fundação do mundo. A Claudinha falou aqui no começo. O nosso texto não diz, mas os relatos paralelos de Mateus e de Marcos dizem claramente que os caras que mataram Jesus planejavam não matá-lo durante a Páscoa. Nós vamos matar, vamos prender, mas não durante a Páscoa, para que não haja tumulto. Tinha muita gente em Jerusalém. O plano deles era matar fora da Páscoa, mas Jesus é quem estava no controle de tudo. Jesus diz, meus irmãos, Ele diz assim, não precisa ir lá, João 10:17, Ele fala assim, eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. Foi um ato soberano de Deus que Cristo morresse exatamente na Páscoa. Sabe por quê? Porque Ele é, segundo João Batista, João 1:29, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele se entregou. A Páscoa era o tipo, Cristo é a substância. A Páscoa era a sombra, Cristo é a realidade. A Páscoa era a maquete, Cristo é o edifício. Ele é o cumprimento da Páscoa. Ele cumpriu a Páscoa, por isso ele a revogou. Quando está de noite, você usa uma lanterna, não usa? Para tentar iluminar. Mas quando o sol nasce de dia, a sua lanterna não serve mais para nada. A Páscoa apontava para o que Cristo iria fazer, era uma lanterna. Mas quando ele chegou, ele não precisa mais dessa lanterna, ele é o sol da manhã. E então, o que ele faz? Depois de revogar a Páscoa, um sacramento, uma cerimônia que era cumprida há 14 séculos. Ele revoga e ele institui uma nova, versos 19 e 20, segunda porção do nosso texto. Diz assim: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós lemos em Hebreus 10:4 que o sangue de touros e bodes não pode remover pecados. Mas 1 João 1:7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue da Páscoa, que era derramado ano após ano, ele apontava para o sangue de Cristo, que seria derramado uma única vez por todas lá naquela cruz. E agora ele nos dá aqui um novo imperativo no final do verso 19. Fazei isto em memória de mim. Como Deus tinha falado lá no Êxodo, repitam esse rito todo ano, para que os seus filhos saibam, para que vocês não se esqueçam, para que vocês entendam do meu poder que te salvou. Agora Jesus está dizendo, façam isso. Isso o quê? Partir o pão e compartilhar o vinho. A ceia do Senhor. Fazei isto em memória de mim. Jesus mudou o sacramento. Ele revoga a Páscoa e institui a ceia do Senhor. É por isso que nós tomamos a ceia aqui. Existem diferentes visões acerca da ceia do Senhor. Existe a visão romana, que é a visão da transubstanciação. O que isso quer dizer? Eles entendem, baseado nessa fala de Jesus, Jesus pega um pão e fala assim, este é o meu corpo. Então, a doutrina da transubstanciação, ela ensina o seguinte, que aquele pedacinho de pão que a gente come, de fato, se transforma, há uma transubstanciação. Ele se transforma verdadeiramente no corpo de Cristo. Muitos creem assim. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que Jesus está falando aqui de maneira figurada. Evidentemente que está. Era hábito dele fazer isso. É prática do rabi fazer isso. Ele disse várias vezes, eu sou a porta. Ele não é uma porta. Né? Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, nós não imaginamos que ele é uma árvore. Né? São linguagens figuradas. Então, a gente não entende, não crê na doutrina da transubstanciação. É como eu pegar uma foto da minha avó, por exemplo, mostrar para você, ó Gabriel, essa aqui é minha avó. Você não vai pensar que esse pedaço de papel é minha avó, mas a foto dela remete a ela. Então, nós entendemos que quando nós partimos o pão, ele nos remete a Cristo. Não é que nós estamos comendo verdadeiramente o corpo dele. Há uma outra doutrina chamada consubstanciação. É uma doutrina dos luteranos. Ela afirma o seguinte, que o corpo literal de Jesus, não é que o pão se transforma, mas o corpo dele se junta ao pão. Aí eu não entendi mais nada. Essa eu entendi menos ainda. Né? Nós não cremos assim também a doutrina da consubstanciação. No outro extremo, tem um irmão chamado Zwinglio, um reformador suíço, e ele afirmava que a
A ceia era apenas e tão somente um memorial. Ele se baseia naquela fala de Jesus, fazer isso em memória de mim. Então, quando a gente toma a ceia, a gente está apenas lembrando do Senhor. Também não é assim que nós cremos, porque isso é uma visão muito simplista. Como nós cremos? Que o pão é pão, continua sendo pão. E o vinho é vinho, ele não vira sangue, é vinho. Mas ele nos remete, esses elementos nos remetem a Cristo, pela fé. E quando a igreja se reúne para tomar a ceia, o próprio Senhor está na assembleia, na congregação, nutrindo espiritualmente, de maneira particular e muito pessoal, cada um dos comungantes. É isso que nós cremos. A ceia do Senhor, Ele está ali pessoalmente, tratando com você, falando ao seu coração, relembrando, rememorando e consolidando as verdades do Evangelho no nosso coração, quando a gente se reúne para tomar a ceia. É assim que nós cremos. João Calvino diz que os sacramentos são ordenanças de sinais externos que Deus ordena para o seu povo, com um propósito, né? Os sacramentos no Antigo Testamento eram a circuncisão e a Páscoa, e no Novo Testamento eles são o batismo e a ceia, tá? Esses são os sacramentos. Fecha a digressão aqui, parênteses. Calvino diz que os sacramentos foram apresentados por Deus com o fim de servir a nossa fé, que é débil, a fim de nutri-la, exercitá-la e aumentá-la. É isso que os sacramentos fazem. Quando a gente toma ceia, é isso que acontece. Deus nutre a nossa fé, espiritualmente falando. É um pedacinho de pão desse tamanho, um copinho de vinho desse tamanho. Mas o símbolo que está por trás, e o próprio poder dele no seu Santo Espírito, no meio da Assembleia, está nos edificando, nos ensinando, trabalhando conosco. Na ceia, o Senhor nos lembra que foi a sua obra que nos comprou. Na ceia, toda vez nós somos lembrados que foi o corpo moído dele naquela cruz que nos salvou. Não foi a nossa performance. A ceia, quando a gente toma aquele cálice, a gente lembra que é o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Não é a nossa performance. O pastor Maurício, eu aprendi uma coisa com ele há anos, e eu peguei para mim isso. Ele disse que quando ele toma a ceia, ele pega o pão, a gente tem por hábito aqui esperar todo mundo pegar, e aí a gente come junto, né? Ele, enquanto espera os demais irmãos pegarem o pão, ele fica moendo o pão. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 53 de novo, né? Que ao Senhor agradou moê-lo. Isaías 53, 10. Deus moeu Jesus na cruz. E a ele agradou fazer isso. Porque aquela obra na cruz redundaria em glória para Jesus e salvação para nós. Então, o Maurício falou isso uma vez há anos atrás e eu faço isso também. Enquanto eu estou esperando os meus irmãos se servirem na mesa do Senhor, eu estou ali moendo aquele pão, lembrando, Jesus. Obrigado, Senhor. Que amor. O batismo acontece uma única vez. São os dois sacramentos, né? Batismo e ceia, como eu disse. O batismo ele acontece só uma vez, porque uma vez que você creu no Senhor, que você nasceu de novo, você está salvo para sempre. Então a gente não fica batizando 1000 vezes. Né? O batismo é apenas um sinal exterior daquilo que Deus já fez na nossa vida. Então a gente batiza uma vez só. Foi quando o povo saiu no Êxodo, o Mar Vermelho abriu, vocês lembram? Quantas vezes eles passaram pelo mar? 10? Não, eles passaram uma vez. Eles foram salvos uma vez por todas, e o mar fechou de modo que nem se eles quisessem voltar para o Egito, e eles quiseram. Não tem como, porque o mar fechou. Uma vez salvo, você está salvo para sempre. Se você nasceu de novo, você nunca mais deixará de ser filho. Então, por isso que o batismo acontece só uma vez. Agora, a ceia, ela se repete, e se repete, e se repete. Por quê? Porque nós continuamos, embora salvos, embora regenerados, embora com um novo coração e com uma nova mente, ainda habitamos num corpo caído.
E estamos sujeitos a falhas e falhamos pra caramba. Pecamos o tempo inteiro. Então, a ceia, nós precisamos da ceia para sermos sustentados por Deus na nossa caminhada. É por isso que depois que Deus tirou o povo do Egito, eles passaram o Mar Vermelho, fechou o Mar Vermelho, Deus começou a mandar um negócio chamado maná, vocês lembram? Era um pão que descia do céu, e eles colhiam aquele pão todo dia. E Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida. E por isso que nós, nessa caminhada, nesse deserto que nós estamos, rumo a Jerusalém Celestial, rumo a Canaã, nós estamos aqui sendo alimentados pelo Senhor dia após dia. Cada vez que nós falhamos, cada vez que nós tropeçamos, pecamos, na ceia do Senhor, nós somos relembrados por Ele, que não é a nossa performance que nos salvou, e nem tampouco é a nossa performance que nos mantém salvos, mas foi o sacrifício dele lá naquela cruz que nos comprou de uma vez por todas. A ceia, meus irmãos, nos lembra que em Cristo nós temos toda a provisão de que nós precisamos. A ceia tem um ato físico, que é o comer e beber. Também tem um ato mental, que é o relembrar. Fazer isso em memória de mim, lembra? Na ceia nós relembramos. A gente não vai para a ceia com a mente vazia. A gente não vai para a mesa do Senhor pensando no jogo de futebol. Nós vamos para a mesa do Senhor lembrando da sua cruz. Lembrando do que Ele fez. E a ceia também tem um ato espiritual, porque quando nós estamos naquele momento, o Senhor, o próprio Senhor, nos alimenta. Ele nutre-nos a alma e o espírito, por meio do seu poder, por meio da sua palavra. O reverendo Hernandes Dias Lopes, um irmão que eu gosto muito, eu escutei hoje uma pregação acerca da ceia, e ele diz um negócio interessante. Na ceia nós olhamos para trás, para frente e para dentro. Nós olhamos para trás, olhando para tudo que Cristo fez em nosso favor. Nós olhamos para frente, sabendo que Ele vai voltar, né? Paulo diz assim, vocês vão toda vez que beber esse pão e comer desse vinho, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós tomamos a ceia, a gente lembra, Ele está voltando, Ele vai voltar, Ele vai nos buscar, Ele vai tirar a gente dessa confusão, desse planeta doido aqui. Então a gente olha para trás na ceia, a gente olha para frente e a gente olha para dentro. Na ceia a gente olha para dentro do coração, discernindo o nosso pecado, discernindo a necessidade que nós temos de um Salvador, e este é Cristo. E eu quero ressaltar para vocês, meus irmãos, o amor do Senhor. Olha o versículo 15 na sua Bíblia aí. Disse-lhes, aqui é Jesus dizendo, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. A gente passa batido por isso aqui, né? Nós não conhecemos o futuro. Jesus conhecia perfeitamente. Nós não sabíamos o que ia acontecer com ele. Ele sabia. Ele sabia que naquela Páscoa ele ia passar tudo que ele passou. E ainda assim ele está dizendo o seguinte, eu tenho desejado ansiosamente esse dia. Masoquismo? Nossa, eu não vi a hora de chegar aqui e eu ser crucificado. Não é isso, meus irmãos. Sabe por que ele desejou ansiosamente esse dia? Porque, embora ele soubesse toda a dor que ele ia sofrer, tudo que ia acontecer com ele, embora ele soubesse essas coisas, ele sabia de algo mais. Ele sabia que por meio daquela obra na cruz, ele compraria para si um povo que o amaria e o adoraria para sempre. E esse povo é eu e você. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:2 que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Sabe qual que é a alegria que estava proposta para Jesus? Você, Ju. Você, Estevão. Tinha uma alegria proposta para ele.
Então ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Vai me custar a morte na cruz para eu ter a minha noiva, para eu ter a igreja? Pois então eu vou. E aí ele diz: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco. Em outras palavras, tenho desejado ansiosamente cumprir a Páscoa. Então, ele instituiu a ceia, meus irmãos, para que nós nos lembrássemos sempre desse amor. Na hora da ceia do Senhor, a gente lembra, ele me amou e me amou até o fim. Por mim, uma desgraça, ele foi para a cruz. Pai, coloca sobre mim todo o pecado do Márcio. Tudo que ele já cometeu de errado, o Senhor derrama em mim a tua ira. Inclusive os pecados que ele ainda vai cometer, porque eu já quero garantir tudo. Coloca sobre mim e derrama a tua ira sobre mim. Por isso que a Bíblia diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Porque Deus odeia o pecado. E quando o meu pecado e o seu, Gabriel, foi colocado sobre Jesus, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Nome disso? Graça, amor, justiça, misericórdia. É um Deus justo, que condena todo o pecado e o pecado todo. Ou no seu Filho, para aqueles que creem, ou no próprio indivíduo, quando chegar o dia do juízo. O meu pecado, meus irmãos, eu não sei o de vocês, o meu já foi devidamente pago naquela cruz. Se o teu ainda não foi, o chamado de Jesus é: vinde a mim. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus não diz assim: seja uma pessoa boa. Ele não fala isso. Tente dar o seu melhor. Seja uma pessoa... Não. Arrependa-se e creia. Esse é o chamado do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a pregação dele. Marcos 1, 14 e 15, está lá. E aí, chegamos à parte final do nosso texto. É bem breve, versos 21 a 23, onde Jesus expõe o coração de Judas. Versos 21 a 23 diz assim: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Que cena, hein, meus irmãos? Eles tinham andado 3 anos juntos. 12 próximos de Jesus. E Jesus, naquela momento de celebração, naquela Páscoa, ele diz: um de vocês vai me trair. Tenso, hein? Aqui eu só quero fazer então, como eu disse, apenas 2 rápidas considerações acerca desse texto onde Jesus expõe o coração de Judas. Primeiro, a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele governa tudo e todos. Porém, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O texto está dizendo, Jesus está dizendo, o Filho do Homem, na verdade, eu vou morrer, como está escrito que deve ser. Conforme está determinado. Estava determinado que ele seria traído. Está lá no Salmo 69, se eu não me engano. Eu vou, porque está determinado por Deus. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo entregue. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Embora Deus tenha determinado que Jesus seria traído por um amigo, Judas o fez porque quis, deliberadamente. E aqui está a grandeza de Deus. Ele se serve, inclusive, do pecado para cumprir os seus propósitos. Esse é um negócio que a nossa mente não vai entender. Quando José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, vocês lembram? No final, seus irmãos se encontram e ele fala para os irmãos: vós intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para bem. A mesma coisa, o mesmo ato, mas os corações visavam coisas diferentes. E assim é com cada um de nós. Nós, embora Deus seja soberano e tenha decretado todas as coisas, eu e você somos responsáveis diante dele por cada uma das decisões que nós tomarmos.
Essa é a primeira observação. E a segunda observação que eu quero fazer desse texto, meus irmãos, é que a ceia, ela só tem valor para quem de fato pertence ao Senhor. Porque não há um consenso entre os estudiosos, mas eu entendo que Judas tomou a ceia. Porque aqui no verso 21, Jesus está dizendo, a mão do traidor está comigo à mesa. Eu creio que Judas tomou. Mas de nada lhe aproveitou. Porque ele não pertencia ao Senhor. Ele apenas andava junto com a galera. Ele nunca creu de fato, nunca nasceu de novo, nunca se arrependeu. E embora ele tivesse sido solenemente advertido, Jesus antecipou um negócio que estava só no coração dele. Falou assim, um de vocês vai me trair. Judas não tinha falado isso para ninguém. E Jesus antecipa. Olha que oportunidade ele tinha, Senhor, sou eu, me perdoa, não quero mais fazer, tem misericórdia. Ele permaneceu igual Faraó, endurecido. E ele, porque quis, embora estivesse decretado, mas porque ele mesmo deliberadamente quis, ele se levantou e seguiu com o seu plano, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Ele é responsável e continuará sendo responsável e será julgado de acordo com toda a sua culpa. Então, diante disso, quem pode tomar a ceia? Ora, todo aquele que crê. Se você não crê, a ceia não serve para nada. Quem pode tomar a ceia? Todo aquele que crê, ou ao menos professa crer. Porque nós não temos raio-x de coração. Eu não sei dizer quem crê e quem não crê, quem nasceu de novo e quem não nasceu. Não sei dizer. Mas a pessoa que crê, ou pelo menos professa crer, esse está livre para tomar a ceia, independente de qual denominação a pessoa pertença. Porque a ceia é do Senhor, não é da igreja batista, não é da igreja presbiteriana, não é da igreja católica, não é da Assembleia de Deus, é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Todo aquele que crê, independente da sua performance moral. Tem muita gente que fala assim, se você está em pecado, não pode tomar a ceia. Não é isso que nós cremos. A ceia visa justamente nos relembrar, meus irmãos, que não é a nossa performance que nos salva, mas foi a obra de Cristo. Foi o sacrifício dele. Não é eu ser uma pessoa boa. Por mais que você esteja bombando moralmente falando, você continua tão pecador quanto, meu irmão. Então não é a sua performance que te habilita a participar da ceia ou não, é se você discerne o corpo de Cristo. Se você entende que Cristo morreu por você, que aquele elemento representa ele crucificado, que aquele sangue, aquele vinho representa o sangue dele derramado, você compreende essas coisas, está convidado a tomar, mesmo que você esteja numa situação complicada. Paulo diz assim, na hora da ceia, examinai, pois, o homem a si mesmo, examine-se a si mesmo, olha para dentro, como o Hernandes falou, olha para o seu coração, e assim, tome da ceia. O que é tomar a ceia de maneira digna? A definição de Calvino eu gostei muito. Ele diz assim, tomar a ceia de maneira digna é você se aproximar da mesa do Senhor sabendo que você é indigno. Compreenderam? Reconhecer que você não tem dignidade diante dele, mas o sacrifício dele, o que ele fez em seu benefício, te torna digno, te justifica diante de Deus. Então você vai contrito para a ceia e não orgulhoso. Você vai com o coração quebrantado. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. E a ceia pode ser tomada também, meus irmãos, independente da maturidade espiritual da pessoa. Tem muita gente que luta com a certeza da salvação. Tem gente que, eu não sei se eu já criei no Senhor, se eu não criei. A ceia tem por objetivo justamente fortalecer a sua fé. Não deixe de tomar a ceia porque você está cambaleando na fé. Todos nós cambaleamos. Todos nós passamos por momentos bons e ruins. A ceia, a mesa do Senhor é para todo aquele que crê. E na mesa do Senhor, na comunhão dos irmãos, o Senhor mesmo vai fortalecer no seu coração as verdades que são pregadas aqui. A verdade da sua palavra. Então esse é o texto que nós temos diante de nós, meus irmãos. Qual que é a suma do que nós vimos aqui? Qual que é o resumo de tudo que nós falamos? O Êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, embora seja um fato histórico, real, aconteceu, uma grande libertação nacional, ela é apenas um símbolo.
é apenas um tipo da verdadeira libertação, aquela que Cristo traria. Moisés trouxe uma liberdade física para Israel. Jesus trouxe uma libertação espiritual para toda a igreja, para todo aquele que nele crê. Por meio da sua cruz, ele condena o nosso pecado lá naquela cruz e nos purifica, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que nós, os que cremos, estávamos em Cristo quando ele morreu. Então, o nosso velho homem, espiritualmente falando, nós estávamos em Cristo, e quando o Pai moeu Cristo, nós morremos. O nosso velho homem, o pecador, o mundano, o obstinado, o egocêntrico, o apaixonado pelos prazeres, esse velho homem morreu. Aquele homem que odiava a lei do Senhor e as coisas do Senhor, Deus o matou, porque não basta apenas perdoar pecado, tem que transformar o coração. Como é que o homem vai ter prazer nas coisas de Deus se o coração não for trocado? Lá naquela cruz aconteceu essa obra maravilhosa. Esse é o verdadeiro êxodo. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira salvação. É a cruz de Cristo, nos perdoando, nos matando o velho homem e nos regenerando, nos transformando, nos dando uma nova mente, um novo coração, nos tornando coparticipantes da natureza divina. Cristo habita em mim, a Bíblia diz. Eu estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é verdadeira salvação. Esse é o verdadeiro êxodo, quando Deus nos arranca desse mundo, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, e nos transplanta para o seu reino de luz. Esse é o verdadeiro êxodo. E eu quero finalizar, meus irmãos, lendo o texto de Hebreus capítulo 10, porque o autor de Hebreus vai falar todas as coisas que nós falamos aqui, só que usando a linguagem dele, que é muito melhor que a minha, que é o próprio Espírito que escreveu. Hebreus, capítulo 10. Vamos caminhando aqui, acho que até o 10, tá? Não vou pregar, tá, irmão? Só vou ler, beleza? Não precisa ficar preocupado. Hebreus, capítulo 10. Vamos começar aqui, o 1 e o 2 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Lembra da Páscoa? De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então, aquele sacrifício jamais aperfeiçoar ninguém, meus irmãos. Por isso que tinha que repetir. Nunca trouxe alívio para a consciência de ninguém. Nunca. Por isso tinha que repetir, e de novo. Verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então Deus tinha um triplo propósito ao estabelecer a Páscoa como sacramento. Primeiro, recordar ao povo que o povo era pecador. Nós lemos aqui, ele faz recordação de pecados. Nunca se esqueça disso, você é pecador. Nunca se esqueça, lembra disso. Segundo propósito, demonstrar que o pecado demanda sangue. Então aquele cordeiro era imolado todo ano, para você saber, o pecado causa morte. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas tinha uma terceira didática que Deus queria dar nesse sacramento da Páscoa e nos demais. E essa é maravilhosa. Que havia a possibilidade de alguém morrer no seu lugar. Por isso era sacrificado o cordeiro pascal e não o próprio ofertante. Seguindo o texto. Por isso, ao entrar no mundo diz, e esse aqui é Jesus, tá? Jesus, quando entrou no mundo, disse, falando com Deus, falando com o Pai, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Gente, Deus nunca se deleitou, Deus nunca se agradou com um carneiro pegando fogo. Por isso, ele formou um corpo para Cristo.
E o texto segue: então eu disse, Jesus, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo se ofereceu, meus irmãos, voluntariamente. Eis aqui estou. Ele se ofereceu. Ele não falou, não pai, vai ser muito ruim. Não pai, vai doer. Eis aqui estou para fazer a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove a sombra, porque a substância chegou. Remove o tipo, porque a luz está aqui. Tira a lanterna, o sol já chegou. Nessa vontade, versículo 10, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A ceia do Senhor é um grande privilégio que Deus nos concede, porque ela promove nos nossos corações alegria, consolo, refrigério, esperança, crescimento espiritual. Desfrutemos, meus irmãos, da mesa do Senhor. Eu espero que você, a próxima vez que você tiver o privilégio de estar aqui na reunião e tiver a ceia do Senhor, você se lembre de cada palavra que foi dita aqui e você desfrute deste momento. A ceia do Senhor é uma dádiva do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Que nós a aproveitemos e desfrutemos dela para a glória dele. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua indescritível, a tua inigualável graça derramada sobre nós. Obrigado pelo teu amor demonstrado naquela cruz do teu Filho, porque nós nascemos, como a tua palavra diz, escravos do pecado, mortos em delitos e pecados. E nós merecíamos, como a tua palavra diz, a tua ira. Nós éramos, Senhor, filhos da ira, como também os demais. Mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Senhor, nos deu vida juntamente com Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado em nosso lugar. Muito obrigado pelo Teu Evangelho. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor consolide tudo que foi tratado aqui nessa noite no coração de cada um de nós. Não apenas para que encontremos deleite, refrigério e descanso, mas sobretudo, Pai, para que o Teu Filho Jesus Cristo receba toda a honra, todo louvor e toda a glória dos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.